Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, precisei fazer esse vídeo aqui porque o meu amigo Ronaldo Giovanelli, ele tá on fire nas redes sociais, desde o jogo aberto, que a gente trabalha junto lá ao meio-dia, com a informação de que o Ramon Dias, inclusive, já sabe que não vai continuar no comando técnico do Corinthians. A informação do Ronaldo é de que, inclusive, depois da coletiva de ontem, os dirigentes ficaram muito insatisfeitos com a maneira como ele conduziu a entrevista, dizendo algumas frases do tipo que o trabalho é excelente, confrontando repórteres, achando que a coisa tá boa e não tá. Realmente ele descontentou muita gente, né? Não só o torcedor, como os dirigentes e também jogadores, né? A gente já vinha falando sobre uma insatisfação e ontem me pareceu muito claro que o elenco não está fechado com ele e a tendência agora é piorar. Então, o Ramon Dias está demissionário. E a informação do Ronaldo, ela dá conta de que resta apenas uma questão do anúncio oficial, né? De você apenas comunicar o desligamento. Só que tem um grande problema nessa história toda. O Ronaldo continua bancando, tá? Primeiro eu tô trazendo a informação do Ronaldo aqui e vou trazer aquilo que eu sei, aquilo que eu consegui apurar. Tem um grande problema nessa história toda, que é o derby na próxima segunda-feira. Agora, nessa segunda-feira. Então, como é que você troca nas vésperas de um clássico tão importante? Porque é muito importante. O Palmeiras está disputando o título e o Corinthians simplesmente precisa continuar pontuando para sair da situação onde está. Então, o ano passado, o Danilo teve que comandar o derby, e vocês lembram o que aconteceu, né? Naquele ínterim ali, né, entre treinadores, né, na saída acho que do Lázaro para chegada do Luxemburgo, e aí o Danilo comandou, perdeu em casa também. Então, assim, é muito difícil fazer essa ruptura, essa troca num momento como esse. E quem você vai botar? O Rafael Larúcia? A gente já falou sobre isso. Então, isso é que está pegando. Isso é que está pegando. O que eu sei é que também o Ramon Dias não tem mais clima para continuar no Corinthians, tá? Essa é a minha informação. Não é a do Ronaldo de que já está praticamente, né, certo e desligado. Eu, inclusive, fui atrás da informação que me disseram que não, ele não foi desligado ainda. Então, nesse momento, enquanto eu estou gravando o vídeo, ele não foi desligado. E até por conta do clássico, eles não querem fazer isso agora. Mas é sabido de que não tem como continuar. Não tem como conseguir. Não tem como ele permanecer. Se não tivesse o derby, talvez o trabalho fosse interrompido. Se o Corinthians tivesse, cara, com uns 3, 4 pontinhos a mais, provavelmente o trabalho fosse interrompido. A questão é que está muito no limite. Está muito no limite para você mudar agora, daqui a pouco não conseguir os pontos que você precisa, correr o risco de ser rebaixado, enfrentar um final assim sem técnico. Cara, esse é o grande drama do Corinthians no momento, da diretoria, porque ela quer encerrar o trabalho, mas ela sabe que não pode agora, não pode agora. Realmente os caras estão putos com ele, não gostaram da maneira como ele comandou o time nas 4 semifinais, na maneira como ele vem conduzindo as coisas, a relação com o vestiário do Emiliano, tendo 85% a 90% das ações no vestiário, também tem desagradado, tem muita coisa desagradando, inclusive os jogadores. Os jogadores não compram mais. Então acabou, gente. O trabalho de Ramon Dias acabou. Agora é questão de tempo e logística praticamente, né? Você precisa entender em que momento fazer essa troca. E é por isso, e é só por isso, que o Ramon Dias ainda deve ser, vou colocar tudo na condicional aqui, deve ser o técnico diante do Palmeiras na segunda-feira. O Ronaldo está cravando e está convicto, pela informação que ele tem, de que não vai continuar. Eu ainda esperaria, por tudo que eu apurei, mas eu não vou desconfiar de nada no futebol, ainda mais do Ronaldo, que é um cara com bons contatos. Então, a gente vai ter que esperar até segunda-feira para ver se o Ramon vai estar ou não. O que eu sei é que eles não querem mudar agora, exatamente por conta do clássico e por conta dessa pontuação que ainda é necessária até a reta final, escapar de uma vez por todas, ficar numa Série A e quem sabe até beliscar ali uma Sul-Americana com uma vaga que abre aqui, outra ali, porque aí pelo menos daria calendário para o Corinthians no ano que vem, seria lucro, né, se o Corinthians conseguisse jogar uma Sul-Americana. Mas aí tem a questão do Luiz Castro, que o Ronaldo também traz, que eles já estão negociando com o Luiz Castro e tudo mais. É óbvio que esse é o nome, tá? E isso eu posso garantir para vocês. Luiz Castro é o nome para comandar o Corinthians em 2025. É o nome do Corinthians. Agora, a gente não sabe se o Luiz Castro quer. Até porque, gente, depende de qual divisão o Corinthians vai estar. A gente precisa tratar, assim,
Não tem como ser diferente. O Corinthians ainda não garantiu a sua classificação para a Série A do ano que vem. Então, um nome como Luiz Castro, que não é barato, que exige investimento, não é nem pela vontade só do técnico, é para você manter um técnico como o Luiz Castro para disputar uma Série B. Não faz o menor sentido. Então, exatamente por isso, existe uma espera, mas já existem contatos. Isso eu posso dizer para vocês. O Vitor Pozella, que vocês conhecem também, setorista, acompanha o Corinthians, disse que conseguiu conversar com o Luiz Castro e que deu uma desconversada, né? Disse que nesse momento gostaria de descansar, que fica lisonjeado em retornar ao futebol brasileiro, mas que ele gostaria de descansar um pouquinho e tudo mais. O Ronaldo tem uma informação de que ele está de férias na Bahia com a família e que de lá que ele mantém conversas com o Corinthians. O Corinthians já está conversando com o Luiz Castro. Só que até isso fechar, gente, vai demandar um tempinho. Se o Corinthians nos próximos 2, 3 jogos encaminha uma permanência, eu acho que já dá para acertar com ele. Em termos oficiais, assim, você demite o Ramon e acerta com o Luiz Castro. Porque ele chega aqui, não vai mudar nada a vida do Corinthians nos 3 últimos jogos, ou daqui a pouco ele pode dizer, termina aí com o Rafael Larúcia e eu chego na pré-temporada em janeiro. Isso pode acontecer também, ele tem tamanho para isso. E aí o Corinthians faria um planejamento todo pensando no ano que vem. Ele é um nome. A menos que ele diga, olha, não quero, muito obrigado, vou buscar outros mercados, vou trabalhar em Portugal, na Arábia Saudita, no Catar, vou esperar uma outra proposta do futebol brasileiro, sei lá, vou ficar em casa, não quero. Aí o Corinthians vai para outras possibilidades. E entre todas as possibilidades que não forem Luiz Castro, aí eu digo para vocês, é Fábio Carille. Esse é o nome do presidente Augusto Melo. Fábio Carille. Se ele não fechar com o Luiz Castro, vai ser o Fábio Carille. Que inclusive tem uma informação para vocês, está terminando a temporada no Santos, está confirmando o acesso no Santos e foi procurado já foi procurado para permanecer, tá? Já foi procurado para permanecer no Santos. Mas isso não está certo ainda. Obviamente, tem uma conversa a ser desenrolada, inclusive pelo próprio Carille. Daqui a pouco ele entende que, beleza, consegui cumprir minha missão e vou embora. Ou ele diz, não, eu vou ficar. E até onde eu sei, ele pode fazer até algumas exigências, né? Do tipo, não, beleza, a gente fica, mas... E o Santos, ano que vem, deve investir. O Marcelo Teixeira é um cara que tem essa capacidade, essa veia, né, de investimento. Ele pegou um Santos para reconstruir e depois desse ano sofrido na Série B, o Grêmio passou por isso. No ano seguinte trouxe o Luiz Soares, só para vocês terem uma ideia. Muda tudo, gente. Muda a receita, muda a expectativa. Então o Santos deve investir no ano que vem. Isso pode seduzir o Carille num novo projeto. Agora, se ele não se acertar com o Santos e o Corinthians fizer proposta, e aí eu posso dizer para vocês também que o Carille, dependendo, evidentemente, toparia tranquilamente voltar para o Corinthians. Mas o nome é Luiz Castro. O Renato Gaúcho, a gente não sabe o que vai acontecer com o Grêmio, se ele vai ficar, se ele não vai, e ele tem uma rejeição da torcida. Então, assim, ele é um nome, claro, ele é um nome que pode ficar no mercado ao final do ano, mas o Tite também mas também tem essa questão da torcida e tal. Eu colocaria esses nomes mais secundários. Hoje é Luiz Castro e Fábio Carille. E o Luiz Castro, cara, tem que ver essa questão do Corinthians escapar para o ano que vem e, evidentemente, né, de não ter nenhuma proposta até lá. Acho que o Corinthians se antecipou bem, porque ele está descansando, ele está de férias, ele não tem nenhum contato, ele não tem nenhuma proposta nesse momento. O Corinthians chegou. E chegou para oferecer um bom projeto para ele. Então, isso pode facilitar. Só que precisa desligar o Ramon antes. E não vai desligar agora, exatamente por tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, assim, gente, Ramon, dias contados. São dias para você resolver tudo isso. Tem que esperar passar, não adianta. O Corinthians vai ter que escapar, garantir a sua permanência e aí conseguir sentar e resolver. Agora, que o Ramon não fica, fato. Que o Luiz Castro é o nome preferido, fato também. Mas tudo isso ainda precisa acontecer. Nesse momento, o Ramon ainda é técnico e deve ser o técnico diante do Palmeiras, a menos que algo mude nas próximas horas. E aí, obviamente, eu venho aqui trazer para vocês. O que eu tenho de informação existe uma conversa, que a gente pode dizer que é uma negociação, entre Luiz Castro e Corinthians. Há conversa, ele foi oferecido, eles estão discutindo valores e estão discutindo quando assumir, tá? Então, essa é uma informação importante, vou repetir, tá? São detalhes que ninguém deu. Os valores sendo discutidos, é o dobro do salário do Ramon Dias, o Corinthians quer reduzir esse valor. E outra coisa em relação ao Luiz Castro, estão discutindo quando ele começa a trabalhar. Inicialmente, o staff do Luiz Castro, as pessoas que o ofereceram ao Corinthians, queria
e estavam oferecendo o treinador português para 2025. Tanto que o Corinthians conversava com o Luiz Castro, tá? E eu não estou nem aí se a diretoria do Corinthians vai ficar magoada comigo. O meu compromisso é com a verdade. Tanto que eles estavam conversando com o Luiz Castro antes do jogo contra o Racing. Então, o Ramon Dias, sendo ou não campeão da Sul-Americana, eu já falei para vocês, eu falei isso antes do jogo, falei isso 2 semanas ou semana antes desse jogo. Ele não fica em 2025, tá? A diretoria não quer que ele fique, está procurando, conversando com outro técnico. Então a ideia é claro, que o Ramon fosse campeão, né, com o Corinthians na Sul-Americana, chegasse à final. Eles não iam derrubar o Ramon se ele chegasse à final da Sul-Americana, mas iam seguir sem o treinador para a temporada 2025. Então, gente, Luiz Castro é caro, tá? É caro. Ele chegaria aí com, né, para ter um salário altíssimo. Eu não sei o valor ainda, mas posso passar para vocês. Eu vou apurar certinho o valor, porque eu apuro os valores. Está sendo discutido 2 coisas: salário e quando assume, tá? Por conta disso, o Ramon Dias continua no Corinthians, tá? Continua no Corinthians, não foi demitido, né? Pelo menos a informação que eu tenho, ele não caiu, né? E vai para o clássico contra o Palmeiras. Cara, como que o Corinthians vai demitir o Ramon Dias se não tem ninguém para assumir o time? Hoje o Corinthians não tem um Carille da vida, eu estou falando lá atrás, um Osmar Loz, um Fernando Lázaro. Não tem. Entendeu? Corinthians não tem. Corinthians não tem o Zidanilo, né? O Larúcio, né? Daniel Larúcio, né? Pintar, cerca, lixar, assoalho. Tava no sub-17, eles queriam inventar o Larúcio. Nessa daí, meu amigo, a gente perdeu 6 ou 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Depois ninguém sabe porque o Corinthians está brigando contra o rebaixamento. Colocaram o técnico do sub-17, queriam inventar, e enrolaram para ver se ele ganharia 2 jogos. Porque é amiguinho, entendeu? Aí, como que eu vou ter amigo assim, né, no Corinthians, né? O Daniel Larúcio já não vai gostar de mim, né? Pintar cerca, lixar assoalho, entendeu? Aí não dá, velho, tá? Aí não dá. Só que agora ele tá no sub-17. Eu pergunto para vocês, se o Ramon Dias fosse demitido hoje e o Corinthians não fechou com o Luiz Castro, que não fechou, né? Pelo menos por enquanto, ainda não. Quem treina o Corinthians na segunda-feira? Quem? Hein? Raimundo Nonato? Quem? Fala para mim. Eu treino o Corinthians na segunda-feira? Adoraria, entendeu? Adoraria, tá? Eu pergunto para vocês, eu tô até de olho aqui no chat agora, que eu quero ver a resposta de vocês, entendeu? O Dinei, né, com todo respeito, né, não tem condição, Fagner, né, o Fabinho Soldado, o Augusto Melo. Cara, a situação do Corinthians é tão absurda que a gente não tem hoje uma coisa que a gente sempre teve, entendeu? Vai lá, aqui tá o Lázaro, esse é o Lázaro, tá? Esse é o Lázaro. Lázaro, vai lá e deixa o clima bom. Vai lá, o Duílio fazia isso, vai lá, Lázaro, deixa o clima bom, entendeu? Então, hoje não tem nenhum Lázaro, sabe? Né? O Lázaro se escondeu. Não tem. Então, não tem ninguém, velho. Não tem ninguém. O Corinthians só vai demitir o Ramon Dias se acertar com outro treinador. Por quê? Por quê? Porque o Corinthians não pode, por exemplo, vamos supor que o Corinthians perde para o Palmeiras, que é um resultado normal. Infelizmente é normal. E é normal também a vitória, tá? A vitória também é normal. Ah, Samir, mas o Corinthians nessa Pindaíba, como fala? Pindaíba, né? Que tá, é normal a vitória? É normal, clássico é clássico, meu amigo. Então, o que eu tava falando? Aí não tem ninguém para assumir o Corinthians, tá? Não tem ninguém. E aí, existe, tá? Existe outro nome, né?
que agrada a diretoria corintiana, porque eu não tenho a informação que as pessoas têm em relação ao Luis Castro, né, que tá fechado. Eu não tenho ainda, tá? Então, infelizmente, eu tenho essa notícia aqui, tá? O Fábio Carille é um plano B, caso o Luis Castro não feche, tá? Isso é uma informação. O Augusto Melo gosta muito do Carille. O Augusto Melo se dá muito bem com o Paulo Pitombeira, tá? E outro nome, né, que foi cogitado entre eles, mas o Corinthians acha difícil, né? A cúpula acha difícil um acordo e não é unanimidade, porque tem muita gente que não gosta, é o Tite, tá? É o Tite. Então, por exemplo, por que o Tite não agrada muito? Por que ele não é unanimidade, tá? Eu vou explicar por quê. Porque há uma desconfiança na diretoria que em alguns pares ali do Augusto Melo e até do Augusto talvez, de que o Tite tem uma ligação mais estreita com a renovação e transparência. Então eles temem chegar no Tite e tomar um fora, tomar um não do Tite. A gente sabe que isso vai vazar, né? Pode vazar do lado do Tite. Então o Tite não é unanimidade. Não quer dizer que o Corinthians não vá atrás dele. Tanto que é um nome conversado lá. O nome do Tite, gente, eu já falei isso outra vez, me interpretaram muito mal. O Tite desempregado sempre vai ser sombra. Então o nome dele foi comentado na conversa da cúpula. Fabinho Soldado, Augusto Melo, né, o advogado lá do Augusto, né, é o Cascone, né, Cascone. Enfim, a cúpula do Corinthians hoje que decide, né, Pedro Silveira, né, essa turma aí que decide. Só que o Tite não é unanimidade, mas é um nome. Eles mais têm medo do Tite dizer não do que outra coisa. Porque se eles tivessem a convicção que o Tite aceitaria, talvez eles abririam uma negociação caso o Luis Castro, né, não desse certo. Mas o que me passaram é que caso, né, não feche o Luis Castro, o plano B seria ou o Carille ou continuar com o Ramon Dias até o final do ano, tá? E depois mudar no final do ano. Mas para isso, para o Ramon continuar, porque o Ramon não está demitido, tá? Porque parece que do jeito que eu estou falando aqui, né? Do jeito que eu estou falando aqui, parece que o Ramon caiu. Eu não tenho informação que o Ramon caiu. Eu não tenho informação que o Luis Castro fechou, tá? O Ronaldo Giovanelli que tem essa informação. Respeito demais o Ronaldo. Foi um dos poucos ídolos que eu tive no futebol. Comentei com a minha esposa, né? Pô, foi um cara que, pô, sou torcedor de arquibancada, meu irmão. Quantas vezes, depois virei jornalista, né? Saí da arquibancada para virar jornalista. Mas quantas vezes fui no jogo ver o Ronaldo, e inclusive, né? Tava ouvindo no radinho o dia que ele pegou o pênalti contra o Dario Pereira e eu tinha um pôster do Ronaldo com a camisa azul e preta. Então, assim, respeito demais o Ronaldo, a informação que ele tem. Ele foi maluco, ele já cravou, né? É o jeitão dele e ele deve ter as fontes dele. Isso é com ele, entendeu? Eu jamais vou julgar a informação de alguém. Eu não vou fazer como as pessoas fazem comigo. Mas assim, tanto que tem fumaça aí, né? O Luis Castro realmente foi oferecido e realmente há uma negociação. Há uma conversa de Corinthians e Luis Castro. Eu só não tenho que estar fechado, tá? E não tenho também, né, a demissão concretizada aí a demissão concretizada do Ramon Dias, tá? Salve, fiel, salve, nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês. Corinthians que tá se preparando para amanhã, tem derby paulista, Corinthians e Palmeiras, às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena. Corinthians precisa de um resultado bom, né, para sair da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Uma derrota amanhã contra o Palmeiras pode marcar aí a volta do Timão à zona do rebaixamento. E também pode marcar uma derrota, a demissão do técnico Ramon Dias, que vem sendo muito pressionado à frente do comando técnico do Corinthians.
Até porque o Corinthians já vem conversando com outros técnicos nos bastidores. Por exemplo, é o caso do Luiz Castro. Já há uma negociação entre ambas as partes, entre o Corinthians e o Luiz Castro. O Ronaldo Giovanelli, na sexta, cravou que o Luiz Castro será o novo técnico do Corinthians, mas por enquanto o Ramon Dias segue à frente do comando técnico do Timão para enfrentar o Palmeiras segunda-feira. A diretoria não demitiu ele ainda, porém, se o Corinthians perder, tiver um mau resultado segunda-feira, é provável que o Ramon Dias não continue no comando técnico do Corinthians. E com isso, abre margem aí para algumas opções. Por exemplo, é o caso do Luiz Castro, que já há uma conversa entre as partes. Carille também é cotado a assumir aí o comando técnico do Corinthians. Tite sempre é uma sombra no Corinthians, né? Ele está desempregado. Renato Gaúcho também é uma outra opção. E eu não sei por que eles não colocam o Cuca como uma opção. Seria o melhor nome no momento, né? Mas o Luiz Castro também é um bom treinador, mas é caro. Eu não sei o que o Corinthians vai oferecer para ele. Vamos ver aí ao decorrer da semana o que vai acontecer com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês acham que o Ramon Dias cai segunda-feira? Deixa a sua opinião, deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!